Olá, bem-vindos ao RegulaCast, podcast da ABAR, Associação Brasileira de Agências Reguladoras, que hoje recebe o diretor de Fiscalização e Qualidade dos Serviços da AGEPAR, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, doutor Antenor Demeterco Neto. Boa tarde, doutor Antenor. Obrigado pela gentileza de nos atender. Seja bem-vindo. Obrigado, Manuel. Agradeço a oportunidade. Boa tarde também a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui. Eu queria começar perguntando sobre o primeiro seminário paranaense de regulação e o foco que a AGEPAR deu ao tema do saneamento. O primeiro seminário paranaense de regulação, uma iniciativa da AGEPAR, com o objetivo de fomentar a discussão em torno do conceito, do Instituto de Regulação. A regulação, como a gente sabe, de uma forma institucionalizada, por meio de entes independentes, de agências reguladoras, é um fenômeno relativamente recente na história do Brasil. Ela data ali da segunda metade dos anos 90. Então, a gente percebe, dentro da administração pública e também entre os setores regulados, uma certa incompreensão, algumas vezes, do que vem a ser regulação. Então, a gente teve essa ideia na AGEPAR, de iniciar isso, que a gente pretende que seja uma tradição, que tenha com frequência esses seminários, para debater assuntos relacionados à regulação em geral. Este ano a gente escolheu o saneamento, porque é um tema que está no momento, em razão das metas de universalização de água e esgoto, e também do grande interesse despertado nos municípios acerca dos resíduos sólidos. Então, a gente entende que é um tema pertinente neste momento e a hora é agora para se discutir isso. Excelente. Eu ia perguntar também sobre a AGEPAR, ela tem uma gama de uma variedade de serviços que ela regula. E eu queria perguntar justamente sobre esse, no seu caso especificamente, como diretor de fiscalização e qualidade do serviço, eu queria perguntar sobre qual o desafio de regular serviços tão distintos, como, de um lado, a travessia da Ilha do Mel e, por outro, a distribuição do gás canalizado no estado. A agência paranaense é uma agência multissetorial. Num primeiro momento, parece que isso vai até de encontro ao que as agências pretendem, que é a especificidade da atuação. Nós temos agências federais, são bem específicas os segmentos que elas atuam. A AGEPAR, ela optou por trazer para ela a maior gama possível de serviços públicos de competência do Estado. Por que isso? Isso em razão de não possibilitar um inchaço da máquina pública muito grande. Em vez de se criar várias agências, cria-se uma só. O grande desafio disso é como você mesmo já mencionou. A gente trabalha com serviços muito diferentes uns dos outros. O segredo para se vencer isso, e a AGEPAR está caminhando para isso, é um desafio que nós ainda não vencemos, mas estamos caminhando para isso, é você criar setores e alocar nesses setores servidores que tenham conhecimentos específicos de cada um desses serviços, de cada um desses setores. Então, a gente sempre brinca que a gente tem várias agências dentro da AGEPAR. Então, o segredo para isso é fazer um concurso público bem feito, escolher bem as carreiras, os segmentos, as especialidades de cada especialista de regulação, e alocar ele dentro de estruturas internas que consigam atuar com alto grau de tecnicidade em segmentos diversos. E eu ia perguntar também, uma vez concursado, empossado, enfim, o servidor ele precisa de uma formação continuada, especificamente nesse setor de regulação, é uma área muito sensível, uma necessidade muito premente. O treinamento dos nossos servidores é contínuo, é uma atividade permanente e nós temos basicamente hoje 3 ferramentas que são utilizadas com muita frequência pelos nossos servidores. O primeiro deles é um treinamento semanal que a gente faz sobre temas diversos. Toda sexta-feira, no final da manhã, nós temos alguma palestra com algum especialista sobre alguma área, geralmente pessoas de fora, mas não impede também que sejam pessoas de dentro também da casa. Nós temos também a Escola de Gestão do Paraná, que também constantemente presta serviços de treinamento e, por 2 vezes, os servidores que mais fizeram cursos na Escola de Gestão do estado inteiro foram servidores da AGEPAR. E uma outra ferramenta que a gente utiliza é um incentivo permanente de que os servidores participem de congressos, de cursos de aperfeiçoamento. Recentemente nós mandamos 2 delegações ao exterior, uma a Portugal,
outra à Suíça, para estudar sistemáticas de gestão de resíduos sólidos, que está começando a chegar agora, vai ser tema do nosso seminário, inclusive. Então, a gente fomenta sempre essa ação por parte dos servidores, né? Sempre que possível, isso tem acontecido com bastante frequência, nós incentivamos os nossos servidores a participarem de cursos. Nós temos, por exemplo, dentro da nossa lei referente aos cargos dos nossos servidores, nós temos incentivos, bonificações para aqueles servidores que possuem pós-graduações, mestrados, doutorados, isso incentiva bastante. Então, nós temos boas ferramentas hoje dentro da AGEPAR para despertar esse aprimoramento contínuo dos nossos servidores. Excelente. E queria até dar o testemunho de que a AGEPAR levou uma delegação numerosa para o 13º Congresso Brasileiro de Regulação no ano passado, lá em São Paulo. Tinha um stand grande também, distribuiu muito material institucional. E falando um pouco sobre a dinâmica do dia a dia, eu queria perguntar sobre uma prática específica da AGEPAR, que eu li no plano de ação de fiscalização, que é o compartilhamento do clipping da imprensa e a análise que os servidores fazem. Eu acho desse material uma dinâmica bem particular e bem interessante para o trabalho, enfim, para nivelamento ali de informação da equipe. O clipping ele tem um resultado interessante, Manuel, porque ele está tratando ali da prestação de serviço público na ponta, né? Então, o que ele nos traz, geralmente, é aquela situação em que lá na ponta alguma coisa errada está acontecendo, né? Porque a imprensa ela ainda é muito utilizada nesse tipo de situação, principalmente na área de saneamento, que é uma área que tem muito apelo popular. Então, quando há falta de água, quando há rompimento de uma adutora, imediatamente a imprensa está lá, já está relatando, já está divulgando com as mídias sociais. Hoje essas notícias elas são em tempo real, né? É uma coisa impressionante. Então o clipping ele acaba nos ajudando a atuarmos nesse sentido. Porque tão logo a notícia chega ao conhecimento da AGEPAR, a gente já toma as providências necessárias, já entra em contato com a concessionária, já procura saber o que está acontecendo e imediatamente a gente já consegue dar uma resposta à sociedade. Então, o clipping tem sido uma ferramenta muito interessante de fiscalização. Claro, ela não esgota, ela é só um pedaço dentro da nossa metodologia, da nossa estratégia de fiscalização. Mas ela tem sido muito interessante. Os resultados têm sido muito bons porque a gente tem conseguido dar uma atenção ao usuário do serviço público de uma maneira quase que imediata. Excelente. Falando nessa relação com o público, eu queria perguntar agora sobre a importância do processo participativo, os instrumentos do controle social, da participação da sociedade, como as tomadas de subsídio, as audiências e as consultas públicas que estão sempre ali sendo divulgadas no site da AGEPAR. Qual a importância desse processo participativo? A participação social hoje na confecção da regulação ela é essencial. Não há mais como fazer isso sem a participação da população. Os instrumentos de consulta pública, tomada de subsídios, audiência, em algumas situações, ela serve tanto para identificar os anseios da sociedade, né? Ao mesmo tempo pacificar desconfortos e insatisfações, e com isso a gente acaba dando mais eficiência, mais eficácia às políticas regulatórias. Ouvindo os interessados que nós vamos conseguir direcionar as nossas ações. Então eu acho que hoje simplesmente não há mais espaço para a construção não só de políticas regulatórias, mas políticas públicas em geral, sem a participação da sociedade. Perfeito. O senhor fala da qualidade, da eficiência e da eficácia das políticas regulatórias. Um instrumento importante nos últimos anos é o QualiReg. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância desse programa, dessa iniciativa, do Sistema das Nações Unidas. A ABAR, inclusive, apoia o projeto. Várias das suas associadas participam. Eu queria que o senhor falasse especificamente da contribuição para o trabalho da AGEPAR. O QualiReg, eu me lembro quando eu assumi a diretoria de fiscalização e qualidade na AGEPAR há 4 anos atrás, o QualiReg, nós estávamos começando a conversar com o QualiReg, né? Então havia toda uma ideia de reestruturação da AGEPAR naquele momento, de mudança em vários sentidos, né? A nossa lei foi alterada, enfim, várias coisas aconteceram. E havia também muita dúvida da nossa parte quais os caminhos que nós deveríamos tomar em termos de governança, né, da AGEPAR. E o QualiReg, quando nós começamos a conversar com eles fizeram o primeiro diagnóstico,
Então, eles foram muito importantes para nós, para a gente definir toda uma sistemática de governança e de organização da AGEPAR, dentro de modelos modernos e dentro das melhores práticas. Então, o Quali-Reg foi muito importante para nós, sim. A gente procura tê-los sempre como referência no nosso trabalho, inclusive como uma medida de aprimoramento permanente. Então, eu sou, assim, um entusiasta do Quali-Reg. Eu acho que ele é um programa que auxilia muito as agências, pode auxiliar muitas agências reguladoras, e nós aqui na AGEPAR, nós procuramos utilizar muitas das sugestões, das ideias e dos modelos sugeridos pelo Quali-Reg. Perfeito. E se falando de inovação na administração, na gestão da agência, eu queria que o senhor falasse também, aproveitando a sua formação no direito, dessa inovação especificamente na modelagem de contratos. Queria que, enfim, o Paraná é referência também, especialmente no setor de saneamento, e eu queria que o senhor falasse da sua experiência para o público do RegulaCast, por favor. Os contratos administrativos do Brasil, eles possuem pouco espaço para muita inovação, o que é uma pena. Cada vez mais a gente percebe que a prestação de serviços públicos, que são relações, quando há delegação da prestação de serviço público, são relações contratuais. Cada vez mais a gente vê que a dinâmica é muito rápida, as formas de atuação mudam constantemente, e se você não tiver uma certa maleabilidade, um certo espaço para inovar nessas relações, nós estamos constantemente correndo o perigo de perder parceiros da iniciativa privada, perder oportunidades de investimento, e perder principalmente oportunidades de melhoria da prestação do serviço. Então, eu acho que a inovação nas modelagens de prestação de serviço público, elas devem ser defendidas e perseguidas. Nós precisamos dar mais espaço para esse tipo de iniciativa, precisamos permitir que os gestores públicos tenham mais liberdade para adequar instrumentos jurídicos de acordo com situações diferentes, com necessidades diferentes. Então, eu acho que o papel da inovação é muito importante, nós temos que fomentar a inovação. Agora, nós precisamos fazer alterações legislativas e legais que permitam isso, que principalmente deem segurança ao gestor público para se utilizar de soluções inovadoras. Excelente. Chegando ao final do nosso RegulaCast de hoje, eu queria que o senhor fizesse um convite, aproveitasse o espaço para convidar os reguladores, enfim, os interessados em regulação de todo o país para participar do primeiro seminário paranaense de regulação. Obrigado, Manuel. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Fica aqui o meu convite aos reguladores de todo o país. Este é um evento de uma agência reguladora e voltado principalmente para as agências reguladoras. É claro que nós teremos a participação de juristas, de economistas, teremos participação também de pessoas do mercado para que contribuam e deem os seus pontos de vista, mas principalmente nós faremos uma abordagem de interesse das agências reguladoras. Nós estaremos falando lá de desafios, de anseios, de necessidades dos reguladores do Brasil, para que a regulação possa cada vez mais avançar como instrumento de gestão e ainda como instrumento de desenvolvimento. A partir do momento que nós tivermos uma compreensão melhor do que vem a ser o Instituto da Regulação no Brasil, eu tenho certeza que nós iremos avançar muito em termos de utilidades públicas à população. Só lembrando, Manuel, que o evento acontecerá em Curitiba nos dias 20 e 21 de agosto deste ano, no Centro da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Aguardamos todos vocês lá. Excelente, muito obrigado mais uma vez, doutor Antenor, pela gentileza de atender o RegulaCast, e vamos chegando ao fim de mais um RegulaCast. Esperamos a sua audiência no próximo episódio. Muito obrigado. Até lá. Obrigado, Manuel.